13 de dezembro. Nós estamos chegando ao fim do ano, né? Falta pouquinho para acabar o ano. E estamos entrando em 2022, daqui a pouquinho, 17, 18 dias, estamos entrando em 2022, que 21 não foi um ano fácil, 20 não foi um ano fácil, foi um ano sofrido, 20, 21 foi um ano com as vacinas, a gente ganhou, né, uma esperança, ganhou uma força adicional. 2022 vai ser um ano de desafios também, não vai ser um ano fácil do ponto de vista da economia. A economia não vai dar trégua, não. O crescimento não vai ser importante. A gente sabe que a inflação vai ser combatida com juros altos, com uma inflação que não vai ceder, não vai chegar no centro da meta. A gente sabe que o desemprego vai demorar para dar trégua, que o dólar não está facilitando, nem vai facilitar a nossa vida. A renda das pessoas vai demorar para se recompor. Temos que saber disso, né? Que o desemprego está aí, como a gente falou, e nesse cenário a gente entra num ano eleitoral. Então a gente vai escolher aquele que vai conduzir os destinos do Brasil de 2023 até 2026. Quem vai ser? Vai ser o Bolsonaro, vai ser o Lula, vai ser o Moro, vai ser o Ciro, vai ser outro nome qualquer que está aí, vai ser outro nome qualquer que ainda não apareceu. Bom, todos eles, do mais destacado nas pesquisas, aqueles que só aparecem nas pesquisas por educação dos institutos de pesquisa, porque viram que o partido A ou B lançou o candidato, então acaba pesquisando. Bota lá, vai, pra gente saber. Aí a pessoa aparece com 0, né, nas intenções de voto. Todos falam a mesma coisa. O Brasil precisa de um projeto, né? E que a gente não pode ficar só discutindo nomes, a gente não pode cair na polarização, a gente não pode só ficar discutindo o que as pessoas fizeram, mas o que elas vão fazer para transformar o Brasil. Mas tudo que essas pessoas e esses candidatos oferecem para a gente são nomes, o que eles entendem que eles têm e que chamam de biografia, e que seus detratores chamam, em alguns casos, de folha corrida. Mas o debate de ideias, ele simplesmente inexiste. Né? Então, aí para fingir que tem um debate de ideias, eles soltam estatísticas ao vento. E a gente fica vendo um monte de estatística só para sugerir que eles estão debatendo ideias. E uma das mais comuns, ou um dos recursos mais comuns dos candidatos, e todos têm feito isso de alguma maneira, é lembrar o seguinte: olha, o Brasil já foi um campeão de crescimento. Mas que se perdeu nos últimos 30 anos. Paulo Guedes dizia isso em 2018, repete isso a todo instante. O Ciro Gomes vive falando isso. O Lula prefere recortar o período em que ele comandou a economia para dizer, olha só, a gente já foi bacana, coincidir com o período dele. Mas sempre essa ideia de que lá atrás a gente fazia coisas e que agora a gente não faz, né? Dando a impressão de que a gente fazia um belíssimo trabalho, de que o Brasil ele se desgarrou no presente, mas que ele vinha num trilho muito bacana. Então, é preciso que a gente saiba que não há ideia mais ilusória, mais fantasiosa, mais sem pé nem cabeça do que acreditar que houve um período em que a gente cresceu porque empregava métodos absolutamente racionais de crescimento e de progresso e de investimento social. E que esses métodos foram substituídos por métodos irracionais de crescimento, métodos irracionais de investimento social. É bacana a gente ouvir isso e engolir. Então fica parecendo que a gente tem uma solução na nossa própria história, né? O que a gente tem é que a gente explorou métodos absolutamente irracionais de crescimento, que foram produzindo gastos, que foram produzindo fissuras econômicas, que foram comprometendo a solidez da economia, e a conta chegou. Ou seja, a gente está pagando no presente desmontado, no presente arrebentado, a conta da irresponsabilidade do passado. Não vamos acreditar quando a gente ouvir estatísticas que nos enganam. Por exemplo,
Entre 1900 e 1950, o Brasil triplicou a sua presença na economia mundial. A gente era, em 1900, 0,5% do PIB global. Em 1950, a gente era 1,5% do PIB global. Bacana? Muito bacana. E de 1950 a 1980, isso que eu falei durou 50 anos. Nos 30 anos seguintes, entre 1950 e 1980, a gente dobrou a nossa presença, que era 1,5% em 1950, e chegou a 3% da economia global. Espetáculo, bacana, ponto para o Brasil. E de 1980 até 2020, e a pandemia existiu para o mundo inteiro, a gente saiu de 3% do PIB global para 1,7%. Ou seja, a gente voltou mais ou menos, em certa medida, ao tamanho que a gente tinha no mundo em 1950. Alguém vai dizer que está impreciso. Não, é de 1960. Você tem autores que calculam isso, os autores variam, mas a ordem de grandeza é essa. A gente cresceu muito em 80 anos e depois a gente voltou para trás de 1980 para 2020, nos últimos 40. Bom, o que a gente fez de tão diferente assim que estimula esse saudosismo dos candidatos? Primeiro, eles estão nos enganando, eles não estudaram. Segundo, qual foi a mudança de modelo que a gente adotou que justifica esse retrocesso e que explica o avanço do passado? A gente faz o que a gente sempre fez. A gente construiu a nossa economia dando subsídio para empresas improdutivas. A gente construiu o avanço da nossa economia com um país fechado. A gente construiu o avanço da nossa economia com uma política fiscal frouxa. A gente construiu o nosso sucesso, ou pavimentou o nosso crescimento com uma baixa efetividade no campo da educação, com uma baixa produtividade econômica, com desrespeito à estabilidade de preços, que só foi se firmar recentemente. É um país que sempre foi sujeito à inflação, sempre. Ou seja, o Brasil foi pavimentado de forma irresponsável. Irresponsável. Em nenhum momento, a não ser em momentos muito pontuais. No governo tal, a gente vai achar uma história de um presidente que por acaso fez um investimento. Podemos achar. Mas a verdade é que a construção histórica do nosso país é marcado por isso. E como é que a gente então crescia rápido e aí a gente parou de crescer se a gente continua a fazer a mesma coisa? É porque o mundo se transformou. E o mundo cobra dos países uma resposta que no passado havia um espaço para a gente não dar. E que hoje já não há mais espaço para a gente deixar como era antes, sem resposta. O dinamismo do mundo colocou o Brasil diante de uma sinuca e que a permanência do seu modelo de investimento e de crescimento se exauriu. Resultado, vieram choques de petróleo num país rodoviário, a gente investia num país rodoviário, não ferroviário. O choque foi brutal, e foi brutal para o mundo todo, mas para o Brasil foi especialmente violento. Primeiro choque foi na década de 70, os dois, aliás, num começo, outro no fim da década de 70. O mercado de capitais demorou para se organizar. A macroestabilização é uma coisa de 95 para cá e a gente está aí patinando no combate à inflação. Resultado, a gente precisa fazer mudanças que a gente nunca fez para valer. Desde que o Brasil se organiza, nos últimos 60 anos, a carga tributária só sobe. Aliás, ela vem subindo sempre. Então, o que tem de diferente é que agora chegou num patamar em que a carga tributária, posto que ela sempre subiu, em algum momento, se a gente não fizer nada, chegar a 100%, mas que hoje passa de 35%, que não dá mais para conviver com ela. Dava para conviver com 20%. E antes tinha sido 18%, o 20% era maior que o 18%, o 21% era maior que o 20%. No governo Sarney era 20 e poucos, depois foi subindo para 28%, 29%, 30%, aí chegou uma hora que você dispara. Mas não é que a carga tributária virou um problema agora. A carga tributária vem sendo
elevada há muito e muito tempo. Ou seja, a gente faz o que a gente sempre fez. Só que o preço das mudanças apareceu. Resultado, a gente continua a ter políticas públicas que não funcionam, a gente tem uma intervenção estatal que vem sendo construída ao longo de décadas e décadas e décadas. A Petrobras não foi inventada nos últimos 20 anos, a Eletrobras não foi inventada nos últimos 20 anos. Então a gente foi construindo e investindo num país extremamente regulado. A regulação não surgiu agora. O Brasil sempre foi um país regulado, foi só piorando, foi só acumulando regulação, complicação. A Constituição de 88 tem uma colaboração grande, mas que é uma resposta a tudo aquilo que a gente apostava antes. Então a gente tem um gargalo de infraestrutura, não é porque a gente destruiu os milhares de quilômetros de ferrovias que existiam, né? A gente tinha um monte de formas de escoar a produção e a gente foi destruindo nos últimos 30 anos. Não, a gente nunca teve. Aí a gente começou a produzir no agronegócio como nunca produziu, maravilhosamente bem, espetacularmente bem, o gargalo apareceu. Se o Brasil começar a crescer, aliás, o Paulo Guedes falou isso ontem no Canal Livre, crescer 5% ao ano, 2 anos, acabou a energia elétrica do Brasil. Então, não é que estava tudo indo bem e agora está tudo indo mal. A gente é vítima da nossa história. Isso é muito importante, da incerteza política, da falta de investimento em educação, que a gente nunca fez para valer. Aliás, a gente faz mais hoje do que fazia antes, só que o mundo cobra mais do que cobrava antes. Antes dava para enrolar, antes não tinha robô, antes não tinha automação, antes não tinha 4.0, antes não tinha 5G, não tinha nada. Agora começam a aparecer as coisas e a educação passa a ser algo muito, muito, muito forte. Ou seja, quando você ouvir que a gente precisa resgatar o espírito que a gente tinha antes, esquece. Isso é história. Deixa a história para trás. O que a gente precisa é olhar para o futuro. E não engolir o que dizem os candidatos, que eles pegam e falam assim, precisamos investir em educação, saúde, segurança, infraestrutura e reduzir o tamanho do Estado. Para! Se é para falar isso, qualquer um pode ser candidato. A questão é como vai fazer. Como vai fazer. Qual é a receita de bolo, do seu bolo, candidato? É isso que a gente tem que cobrar, tirar os candidatos da posição de conforto e não deixar eles distribuírem estatísticas do passado como se fosse razoável achar que o Brasil dos anos 50 era melhor que o Brasil de hoje. Não é verdade. Então, a empulhação, que é fake news, esta é das maiores. É usar o nosso passado para condenar as opções que a gente faz no presente. Nós temos que olhar para o futuro e nós temos que cobrar dos candidatos uma prova material de que eles têm algo a nos entregar. Não tendo isso, não vamos votar para esse cara. Ele não entregou? Não vamos votar. Não adianta oferecer a biografia e o compromisso e a minha vida e eu estou aqui comprometido. Eu não quero o seu compromisso. Eu quero a prova material de que você, candidato, o senhor, a senhora, candidata, vão oferecer uma alternativa para o Brasil, porque é disso que a gente precisa. 2023 a 2026 são só 4 anos, mas a gente vai pavimentar nos 4 anos que começam a partir de 2023 o nosso futuro. Se a gente não usar 2022 para selecionar direito, nós vamos ter um grave problema. Então temos que cobrar do candidato que vai disputar a reeleição e dos outros que vão bater nele, dizendo que vão oferecer um projeto de país melhor, algo que realmente possa transformar o Brasil e não vir com cascata e estatística furada.